urgente, 2 casos envolvendo abandono de crianças foram registrados em Ribeirão Preto. Em um deles, uma criança de aproximadamente 3 anos foi encontrada andando pela rodovia Anhanguera. Ao vivo, a Alice Carvalho traz então detalhes dessas tristes histórias que a gente tem que relatar a partir de agora, né, Alice? Pois é, André, muito triste, muito chocante, inclusive, o que aconteceu nesse final de semana aqui em Ribeirão Preto. Foram 2 casos em 2 dias registrados aqui no Conselho Tutelar. O primeiro deles é o de uma criança que tem entre 2 e 3 anos, um menino que foi encontrado na rodovia Anhanguera ontem, enquanto chovia. Ele estava sozinho, apenas de fralda. Ele estava no meio da rodovia, os carros passando. A gente sabe que a rodovia Anhanguera tem um movimento muito intenso, tem um fluxo, inclusive, de caminhões, muito risco por ali. A criança estava sozinha no meio da rodovia. Foi localizada por um casal que então acionou a polícia militar e foi então que começou toda essa história. Quem está aqui comigo é a conselheira tutelar Marlene, ela vai trazer mais detalhes para a gente. Marlene, explica para a gente como é que foi isso, esse pessoal encontrou essa criança e aí o que aconteceu depois? Boa tarde. Oi, boa tarde. Essa criança foi localizada na rodovia, né? Por uma pessoa que estava dentro do seu veículo e ele pegou a criança e já chamou o pessoal da rodovia, né? Da Autovias, foi onde que ele foi atendido já pelo SAMU e ele foi direcionado para a UPA. Ele estava só de fraldas, ele tem entre 2 e 3 anos, nós não temos todas as informações ainda e agora ele já foi regulado por um outro hospital de Ribeirão Preto para passar por novos exames. Essa criança, inclusive, Marlene, ela não foi encontrada num perfeito estado de saúde, não é mesmo? Então, já não estava em perfeito estado, já por estar uma criança de tenra idade, sozinha numa rodovia, por volta, eram 2h30 mais ou menos da madrugada, quando o plantão do Conselho Tutelar foi acionado pela polícia, né? E aí, então, chegando no hospital, o que mais vocês encontraram? Então, feito alguns exames no hospital, foi na UPA, né, na verdade, parece que essa criança tinha algumas marcas no abdômen, né, que foi feito o raio-x. Teve uma suspeita de que essa criança poderia ter ingerido chumbinho e também essa criança parece que foi entendido que ela tem algumas marcas recentes e algumas mais assim, marcas mais velhas, né, parece que de queimadura. Mas tudo isso está sendo avaliado, né, nesse momento e o Conselho Tutelar está aguardando os relatórios médicos, né, para poder entender realmente o estado físico de saúde dessa criança. Até agora, quer dizer, a gente não sabe de onde essa criança veio, onde ela estava, se ela tem pais ou não, enfim. São casos que estão sendo investigados pela Polícia Civil, certo? Isso, nesse momento essa criança, ela está no hospital, né? E depois será aplicada uma nova medida de proteção do Conselho Tutelar. Nós ainda não sabemos realmente qual vai ser a medida aplicada, pode até ser dado um acolhimento institucional aí, né? Mas nós temos que aguardar nesse momento. A outra questão de familiares, do que aconteceu, com certeza será investigado também pela polícia, porque foi feito um boletim de ocorrência e agora há necessidade de uma investigação para entender maus tratos, negligência, abandono de incapaz, o que está acontecendo com essa criança. Tá certo, Marlene. Obrigada, viu, pela sua participação. André, e o outro caso que chamou muita atenção aqui também foi envolvendo uma criança de 5 anos que foi encontrada pela própria polícia sozinha em casa. Disse que estava há um dia sem comer, sem beber água, estava sozinho por lá, inclusive mal vestido, inclusive foi levado pela polícia e agora está também num centro de acolhimento. O caso também está sendo investigado. Portanto, são 2 casos que chocaram muito e que continuam sendo investigados, apurados aí pela polícia para a gente saber o que de fato aconteceu. Quem são os pais dessas 2 crianças e o que vai ser feito com elas. Eu volto com você. Casos tristes, né, Alice? Olha só, imagina você está trafegando pela rodovia Anhanguera, movimentadíssima, às 2h30 da madrugada e encontra essa criança aí de aproximadamente 3 anos, de fralda e caminhando ali. Graças a Deus que não aconteceu nada com ela. A Alice está preparando também o material para a 2ª edição do nosso jornal e aí a gente atualiza você, telespectador, também. Obrigado, Alice. Bom trabalho, ótima semana para você.